Neste local, antigo CAB, hoje UNASP 1, aconteceu uma linda história de amor e muita dedicação nos eventos da música sacra e erudita no Brasil. História que jamais foi contada em livros, versos ou prosa. Hoje vocês terão a oportunidade de conhecer neste documentário uma pequena biografia da vida do maestro Flávio Garcia e de sua esposa, a pianista Dilza Ferraz de Araújo Garcia, e como preparam obreiros para levarem esta maravilhosa música aos campos missionários de todo o mundo. Não podemos deixar de mencionar também o incansável trabalho que realizaram pelos corais Carlos Gomes por 25 anos e a CASP. Parabéns, maestro Flávio. Um abraço do Geraldo Nunes, repórter aéreo da Rádio Eldorado. 13 de maio de 1934, Dia das Mães. Na cidade de Campinas, uma família estava especialmente muito feliz. Nascia nessa data Dilza, a primeira filha de Décio Ferraz de Araújo e Nazira Franco Ferraz de Araújo. Um belo presente no Dia das Mães. Era madrugada do dia 20 de maio de 1929. Vila Cordeiro, Brooklyn Paulista. As estrelas brilhavam alegremente no céu daquele bairro tipicamente interiorano. E o lar da família Garcia também se enchia de alegria com a chegada de um pimpolho. Deram-lhe o nome de Flávio, em homenagem a Flávio Lopes Monteiro, um grande professor do então Seminário Adventista. Mas quando foi que tudo começou? Desde 1943, os pais de Dilza costumavam vir a São Paulo para as reuniões da igreja, as bienais, quadrienais, congressos. Num desses eventos, Dilza, com apenas 10 anos de idade, tocou uma peça ao piano e foi muito aplaudida. Flávio, um rapazote de apenas 15 anos, ficou ali parado, admirando-a, e falou consigo mesmo: "Que menina!" Flávio foi sempre um bom aluno. Concluiu o curso primário na Escola Adventista do Arruda, em Recife, no ano de 1939, e o curso ginasial aqui no CAB, em São Paulo. O curso científico terminou em 1947 e foi o orador da turma. Nessa época, o Flávio participava do coral Carlos Gomes, então regido pelo maestro Walter Willer. Em 1947, o coral foi cantar em Campinas e os cantores foram almoçar nas casas dos irmãos da igreja. Foi quando seu colega Carlos Xavier convidou-o para comer a sobremesa na casa de um dentista, porque ele tinha 2 filhas. Os 2 estudantes, sem muita cerimônia, bateram na casa do doutor. Foi o primeiro contato direto do Flávio com a família Ferraz de Araújo. Mas até aí, nada de anormal, tudo tranquilo. Em 1949, Flávio concluiu o curso teológico, também como orador da turma. Nós nos congratulamos com este casal e queremos dizer sinceramente que eles se amaram. Eu participei do começo
da vida de namoro deles. Dei para eles até aqui as palavras que falei no dia do seu noivado. E depois, o pai, o professor Flávio, fez o casamento deles. A lua de mel foi na idílica Campos do Jordão. Vamos relembrar alguns momentos, né? Do casal. A partir daí, a peça musical de suas vidas passa a ser interpretada a quatro mãos. Hoje, depois de percorrerem juntos esta longa estrada de 50 anos, as estrelas continuam a brilhar no firmamento de suas vidas, como brilhavam no céu do Brooklyn Paulista na noite em que Flávio nasceu. E a vida deste casal tem sido também um reflexo do brilho da estrela maior, Jesus Cristo, a descobrir novas sendas, a difundir a verdadeira música sacra, a enfrentar desafios cada vez maiores e a atrair almas para o reino de Deus. Obrigado, amigos. Bênçãos não podem ser medidas por palavras. Bênçãos vêm muitas vezes disfarçadas em fracassos, para que nós caiamos aos pés da cruz. Bênçãos vêm disfarçadas em tristezas, para que haja consolo que vem de Deus.
aborrecimentos também são bênçãos disfarçadas quando nós sabemos receber a calma em Jesus. Lutas também são bênçãos disfarçadas, para que haja uma vitória retumbante em Cristo. Muitas vezes a incompreensão faz com que nós possamos entender a bondade e a misericórdia do nosso Salvador. As alegrias nos levam à sua semelhança. O contentamento nos leva à humildade de Cristo. As frustrações são bênçãos disfarçadas que nos incentivam a continuar como Cristo o fez. As pedras no caminho, pelo poder de Deus, são transformados em degraus para a glorificação. Os espinhos, através do amor de Cristo, são encobertos por maravilhosas e perfumosas flores. E para completar, os amigos como vocês, que são bênçãos indisfarçáveis. Companheiros como vocês, infalíveis. Irmãos da comunidade cristã, que bênção indisfarçável. Irmãos de sangue, que bênção indisfarçável. Família, parentes, que bênção extraordinária. E por que não dizer até os inimigos, com eles Deus nos ensina a brandura e a tolerância de Cristo. Amigos, bênçãos poderão ser medidas somente na eternidade. Eu quero estar lá para poder medir todas as bênçãos que hoje eu não sei calcular. Mas a maior bênção que Deus tem me dado foi a Dilsa.
Eu estou aqui na casa da Nájila Bechara, do pastor Assad Bechara, que está aqui do meu lado. Eu tenho uma pergunta agora para fazer para a Nájila. Nájila, a dona Dilza me disse que você é uma grande amiga, muito antiga, e que você ajudava a tocar no Coral Carlos Gomes, e você foi uma das grandes pianistas. E eu gostaria que você mandasse uma mensagem para a dona Dilza, e eu gostaria de saber em que épocas você acompanhou o coral. Pois não, nós acompanhamos o coral antes da Dilza ser esposa do maestro. Foi em 1953, 54 até 1956 ou 7. Então foi um privilégio muito grande de poder ajudar. A gente ensaiava vozes separadas e o nosso trabalho também no trabalho de música. Naquele tempo a gente escrevia as notinhas com tinta nanquim. Fazíamos um trabalho minucioso. Era um trabalho, uma trabalheira, né? Era um trabalho grande. Fomos alunas do maestro na aula de música. Então, para mim foi um grande privilégio acompanhar certas partes do Messias de Handel e outros hinos tão lindos. Nájila, eu gostaria que você mandasse uma mensagem. A mensagem que eu poderia dar é que Deus os abençoe ricamente. Eles estão sendo luzes na área de música, na área da arte, e que Deus, um dia, nos encontraremos lá nas mansões eternas para, quem sabe, juntos cantarmos também o hino do Cordeiro. Amém. Muito obrigada pelo privilégio e continuemos nesta caminhada, Amém. juntos. Pastor Axel e professora Marlene, eu estive olhando pelas fotos que eu recebi para fazer o documentário da vida do maestro Flávio Garcia, que vocês cantaram no Coral Carlos Gomes. E eu gostaria de perguntar primeiro para o pastor Axel, em que ano o senhor cantou no Coral Carlos Gomes? 1962. Só? Eu creio que até 63. 62 e 63 eu acho que foi. Muito bem. Não sei se foi 64. E, professora Marlene, de que ano a que ano a senhora cantou no Coral Carlos Gomes? Desde que eu cheguei ao IAE, de 56 até 64. Muito bem. Eu recebi um documentário dos arquivos da TV Tupi, em que o Coral Carlos Gomes cantou no Dia de Finados, em 1958, e nessa foto, nesse documentário, tem uma foto em que a senhora estava presente. E eu gostaria de saber se a senhora se lembra desse fato do dia que vocês cantaram lá na TV Tupi. Para mim foi uma experiência inédita, porque eu estava vindo de uma cidade do interior e fui estudar no IAE. Ir lá, sair para o Rio de Janeiro e cantar numa televisão foi para mim uma coisa muito boa. Maravilhosa, né? O Coral Carlos Gomes, sob a regência do maestro Flávio Araújo Garcia. Senhoras e senhores, muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez com vocês, tendo na direção de TV deste programa Walter Tasca, na assistente de estúdio, o Enio Gonçalves, para darmos início, neste momento, a uma audição especial sob o alto patrocínio de Bergon, a marca que está presente em mais de 100 mil lares em todo o Brasil. Desejamos agradecer em nome da Bergon, em nome do senhor Mário Raia, superintendente de vendas para todo o Sul, a Breda Turismo, que gentilmente se prontificou a transportar para a nossa televisão Tupi o Coral Carlos Gomes. E agora, senhoras e senhores telespectadores, o Coral Carlos Gomes nos oferece uma das mais belas páginas. É uma mensagem de vida numa partitura de rara beleza musical. Deus é nosso.
Se somos sempre bem guardados, nem as aves e as estrelas, Ele mostra tais cuidados. Deus com zelo, com ternura, seus filhinhos alimenta, dos pecados Ele os livra, e em seus braços os sustenta. Demos-lhe honras e louvores, quem nos guarda não dormita, inimigos afugenta, sempre os males Ele evita. Quer Deus dando, quer tomando, nunca os filhos Ele olvida. Seu desejo é guardá-los puros, santos para a vida. Seu desejo é guardá-los puros, santos para a vida. Uma outra coisa, o maestro disse que a senhora foi uma das grandes pianistas do coral que ajudava a ensaiar as vozes. Então, ele me contou que a professora Marlene, a professora Nájila Bechara, a professora Ivone Canada, Terezinha Vilela, Edith Scrock, todas essas professoras ajudaram, a Lélia Siqueira também, Liliane Giannini, foram pessoas que ajudaram muito a ensaiar o coral Carlos Gomes. E eu gostaria de saber, tinha mais uma coisa que a senhora fazia no coral Carlos Gomes, o que era? Em 62, eu comecei a trabalhar com o professor Flávio na secretaria do conservatório. E eu tinha a cargo de escrever as músicas do coral Carlos Gomes, antes de serem ensaiadas. Naquela época não tinha xerox, né? Ah, não, era só mimeógrafo a álcool. Olha, um borrãozinho acabava estragando todas as cópias, tinha que fazer tudo de novo. Ah, eu me lembro que uma vez eu fui fazer umas cópias para o maestro e quando eu passei, a matriz no mimeógrafo borrou tudo, tive que fazer tudo de novo. Como era uma trabalheira, né? E a gente caprichava nas claves de sol para fazer cada uma mais perfeita possível do original. Muito bem. Então, eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem, primeiro ao pastor Axel e depois à professora Marlene. Agradeço muitíssimo ao professor Flávio pela atenção, pelo carinho, pela compreensão e pela oportunidade que ele me deu de cantar no coral Carlos Gomes. Além disso, eu tive o professor Flávio como um grande amigo, tanto que nós o convidamos para ser padrinho do nosso casamento no Rio de Janeiro. E eles foram atenciosamente, eles deram toda a atenção necessária e estiveram conosco e que nos deixou muito felizes.
Quero dizer que Deus os abençoe ricamente a ele e a esposa, Dilza Garcia, que sejam muito felizes, que sintam de que realmente nós continuamos gostando deles. E se tivéssemos oportunidade, até hoje cantaríamos no seu coral. Muito bem, professora Marlene. Professor Flávio, professora Dilza, além de serem os nossos professores, eram também nossos amigos e conselheiros. Professora Dilza, trabalhamos com ela no departamento dos primários e foi um tempo maravilhoso trabalharmos juntos. Também o professor Flávio, além de ser meu chefe, era um amigo e tanto, era um companheiro, era uma pessoa que se dedicava ao coral e a nós todos. Ele tinha o poder de atrair as pessoas para si e todos os que estavam com ele sempre o amavam de verdade. O coral e a ele como pessoa, porque ele era uma pessoa excepcionalmente boa. Muito bem. Transmitir a mensagem da salvação pela televisão, um sonho visível tão somente pela fé. O que parecia impossível aos olhos dos homens era o foco nos planos de Deus. Na manhã do dia 25 de novembro de 1962, o programa Fé para Hoje vai ao ar em rede nacional pela TV Tupi. É a primeira imagem com som e movimento da fé adventista. Este foi o conjunto que cantou no primeiro programa. Professora Dilza Garcia fazendo solo e atrás, então, um quarteto. Fazia parte do quarteto seu esposo, professor Flávio Garcia, regente do coral Carlos Gomes. Eu senti como uma missão que Deus estava dando para a gente. Eu orava nesse sentido para que fosse para bem daqueles que iam ouvir, né, para aceitar a mensagem. Foi uma experiência muito, muito boa. Deus nos faz crescer nessa época, né, quando a gente trabalha para Ele. Com as comemorações do Sesc Centenário da Independência do Brasil, simbolicamente, os restos mortais de Dom Pedro II foram conduzidos numa urna desde a Catedral de Petrópolis, onde foi enterrado no Rio de Janeiro em 1920, até Manaus, passando por todas as capitais brasileiras. O coral Carlos Gomes, que estava em viagem para o 2º Congresso Norte-Brasileiro da Mocidade Adventista em julho de 1972, também foi convidado para cantar nestas comemorações, tendo como trajeto as capitais Salvador, Aracaju, Recife, Fortaleza, São Luís, Belém do Pará e Manaus. Nestes locais, sob a regência do maestro Flávio Araújo Garcia, o coral Carlos Gomes cantou em Salvador, no Teatro Castro Alves, em Aracaju, no Grande Ginásio de Esportes, em Recife, no Teatro Santa Isabel, em Fortaleza, no Teatro José de Alencar, em São Luís, no Maranhão, no Teatro Arthur de Azevedo, em Belém do Pará, no Teatro da Paz e em Manaus, no Teatro Amazonas. O coral Carlos Gomes foi recebido com honras pelas autoridades presentes, ocasião em que cantou vários hinos de seu repertório e também cantou a música Progresso com a solista professora Helena Garcia. Para esta viagem, que o maestro já havia planejado o trajeto para cantar no congresso em Manaus, todo o plano foi mudado em Salvador quando o coral Carlos Gomes cantou no Teatro Castro Alves. O prefeito da cidade, juntamente com o Costa, que é o tenor do coral Carlos Gomes, fizeram negociações para que o coral cantasse também em todas as capitais por onde os restos mortais de Dom Pedro II receberia as homenagens do Sesc Centenário. Então, tudo mudou.
E 70% da viagem foi patrocinada pela VASP e pela Valita. Aqui vemos o Coral Carlos Gomes, num dos pontos turísticos de Salvador, na Bahia, junto à Lagoa de Abaeté, na praia de Itapuã, onde também conhecemos o farol de Itapuã. Depois, seguimos de ônibus até Aracaju, onde cantamos nas comemorações do sesquicentenário, e depois retornamos para Salvador, onde cantamos à noite no Teatro Castro Alves. O Costa comprou uma jaca e nos serviu deliciosos gomos. Estava docinha. As baianas nos serviram acarajé, mas estes eram sem camarão. Olhem só, aqui, a maior vendedora de discos, a Mariazinha Coelho. A Mariazinha foi a campeã de vendas dos discos do Coral Carlos Gomes. Olha aqui, o Ronaldo também foi um dos campeões. Depois, seguimos de ônibus até Aracaju, onde conhecemos alguns pontos turísticos e cantamos no ginásio de esporte. Retornamos para Salvador, onde embarcamos no Boeing 737 da VASP, com destino à Fortaleza, onde cantamos no Teatro José de Alencar. Aqui, o coral cantou no Teatro Arthur de Azevedo, em São Luís do Maranhão. Todas as vezes que os soldados do Exército Brasileiro baixavam a urna, o Coral Carlos Gomes cantava o hino nacional brasileiro a 4 vozes, o que fez com que o coral fosse bastante aplaudido pelas autoridades locais e pela imprensa local, que comentou sobre a beleza, a harmonia e a afinação das vozes, e até as autoridades pediram autógrafo para o maestro em São Luís do Maranhão e em Manaus. E, por fim, o Coral Carlos Gomes cantou no 2º Congresso Norte Brasileiro da Juventude Adventista, em julho de 1972, em Manaus. E depois embarcamos de volta para São Paulo.